E aí, turma, tudo bem? Eu sou a Sam, do blog da Sam, e hoje eu resolvi fazer uma resenha em vídeo, porque eu tô com preguiça de escrever, essa que é a verdade. Eu vou falar sobre Mentirosos, da E. Lockhart. Esse foi o livro que eu li no final de semana passado, quando eu fiz aquela maratona literária de 24 horas. Então, por que eu quis ler esse livro? Porque todo mundo fala muito bem, diz que a história é fantástica e não sei o quê. E eu falei, eu vou ver qual é desse livro, eu quero ver se presta mesmo. Então eu li. A princípio, não achei nada muito assim interessante. Bom, o livro conta a história de uma família muito poderosa, a família Sinclair, que é formada pelo pai, que é o cabeça, né, o Harry Sinclair, e ele tem 3 filhas, já adultas, e cada uma dessas filhas tem outros filhos. E essa família, eles têm uma ilha particular em Nova York, não é Nova York, é nos Estados Unidos, algum lugar lá nos Estados Unidos. Então eles têm essa ilha particular e todo verão eles vão pra lá. E nessa ilha, aí tem várias casas. Tem a casa do pai, que é o que eles chamam de casa sede, né? Vamos dizer assim, é a casa do pai. E aí cada filha tem a sua casa também. Então quando eles vão pra lá, cada um fica no seu canto e se reúne só pra fazer as refeições, né? E aí tem os netos do Harry Sinclair. Tem a Candace, tem o Johnny, a Mirren e tem um amigo desses adolescentes que é o Get. O Get ele tem uma ascendência indiana, se eu não me engano, uma coisa assim. Então, aí o que acontece? Todo verão, então, esses adolescentes eles se encontram. Eles não se encontram fora da ilha, assim. Depois que acaba o verão, cada um vai pro seu canto e pronto, vai tocar a vida. Mas quando chega o verão, eles tornam a se encontrar. E eles passam todo o verão juntos, né? Fazendo as coisas deles. E aí, a história é contada pela Candace e acaba em algum momento ali, em algum dos verões, ela sofre um acidente. E aí então quando ela se dá conta, ela tá no hospital e ela não se lembra de nada do que aconteceu. Nada, nada, nada. E o médico diz que não é pra ficar contando pra ela o que houve, que é pra deixar as lembranças voltarem sozinha, porque vai ser menos traumático, porque ela fica toda cheia de traumas, ela fica com muitos problemas e ela fica com uma amnésia muito grave. Assim, ela sabe quem é, mas ela não consegue se lembrar das coisas que aconteceram com ela. Então aí depois disso, no ano seguinte, ela acaba não indo pro passar o verão na ilha da família. Depois desse ano, no outro ano, ela também não vai, que a família dela não deixa ela voltar para lá e ela só volta então no terceiro ano, vamos dizer assim. Ela sofreu um acidente quando ela estava com 16 anos, se eu não me engano, e ela volta quando está com 18 ou 19, uma coisa assim. E aí tá tudo muito diferente, né? E aí, tudo bem, eu fiquei pensando qual é a desse livro, porque assim, não é nada, não era uma história, não, meu Deus, que história maravilhosa. O livro, a Candace que conta a história, como eu já falei, e ela mais se trata sobre um drama familiar, porque as irmãs, elas ficam brigando entre si pela herança do pai. Então, elas ficam cheias de artimanhas, ficam querendo fazer chantagem emocional com o pai, não sei o que, pra ver quem é que vai ficar com a maior parte da herança. E a Candace, sendo a neta mais velha, a mãe dela tem muito interesse de que ela fique com a maior parte. Então é mais sobre um drama entre irmãs, assim e tal, mas também tem a parte dos adolescentes. E fica dividido, assim, o livro. Fica dividido entre o drama da família, por causa da herança do pai, e a história dos adolescentes, depois do acidente. Eu falei, nossa, mas que história sem graça, porque, tipo, é só um drama de família, um acidente, a menina não lembra o que aconteceu. E daí? Qual o problema? Qual o sentido do negócio? Mas aí, quando ela volta pra ilha, então, 2 anos depois de ter sofrido o acidente, e reencontra os amigos, não, reencontra os primos e o Get, que é o amigo deles, né? Aí as coisas começam a acontecer. Porque daí você vai lendo e você vê que ela tá tentando lembrar do que houve, mas os amigos, os primos, eles não querem contar, porque eles sabem que não devem, ela tem que lembrar sozinha. E aí você vê que alguma coisa começa a acontecer.
Tem um mistério nesse livro que você não se dá conta, assim, tem um mistério, assim, de saber por que que ela sofreu acidente, como é que foi, o que que aconteceu naquela noite que fez ela sofrer esse acidente e mudar tudo assim na vida dela. E dos primos também, de certa maneira. Você não sabe, aí você continua lendo o livro porque você quer saber o que foi que aconteceu de fato, mas não porque a história esteja sendo maravilhosa. É que depois você lê até metade do livro e você quer saber por que essa menina tá assim, né? E até então eu não tinha achado nada do livro, eu só tava lendo e pronto. Mas aí quando chega o final, meu Deus, que livro é esse? Porque o final do livro, ele muda toda a história do livro. O seu olhar sobre o livro fica completamente diferente, assim. Você não vê esse final vindo, você não imagina que o final é esse. E todas as pessoas que eu vi, assim, que resenharam esse livro, seja em vídeo ou texto, nenhuma delas imaginava que o final ia ser dessa maneira. E não tem como dizer, eu não vou dizer pra não estragar, né? Mas é assim, quando você chega no final, você fala, que livro fantástico. Porque a autora, ela pega você de um jeito. Não tem muito o que dizer mais. Vocês têm que ler pra descobrir o que acontece. Essa capa aqui tem tudo a ver com a história. Depois que você sabe o final do livro, você entende o porquê. Mas eu recomendo muito essa leitura. Já é um dos melhores livros assim que eu li esse ano, porque é muito bem criada, é muito inteligente essa história. Então eu recomendo, tá aqui Mentirosos. É um drama de família, mas tem uma história, essa historinha adolescente aí, esse mistério em torno do acidente que aconteceu, e depois esse final que deixa você de queixo caído. Essa é a leitura que eu recomendo pra vocês hoje. E se alguém já leu, por favor me diga o que achou. E se vai ler, depois volte aqui pra me contar o que foi que achou da história, tudo bem? Então é isso, tchau pra vocês e até o próximo vídeo.